Hoje nós vamos falar sobre a autorresponsabilidade. Mas o que é autorresponsabilidade? É a capacidade de responsabilizarmos a nós mesmos por tudo que acontece em nossas vidas. Então aqui é a Raquel Nocera e eu conto também com a interação de vocês. Vamos esperar o Instagram informar os seguidores que foi iniciado um vídeo ao vivo. Então vocês podem ficar à vontade, vamos esperar um pouquinho, todo mundo entrando aí. Daí vocês podem dizer de onde que vocês são. Fiquem à vontade, vamos interagir. Eu costumo dizer que a live, ela pertence a vocês também, né? Vocês são meus parceiros aqui na interação. Ah lá, o Benedito Brito tá falando oi, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre a autorresponsabilidade. Raquel, mas o que é isso, autorresponsabilidade? É a capacidade de responsabilizarmos a nós mesmos por tudo que acontece em nossas vidas. Isso é autorresponsabilidade. Olha, Benedito é de Moçambique, olha só o alcance da live. Muito bem. Então vocês fiquem à vontade para interagir, fazer perguntas, também partilhar, né, com o aviãozinho, aquelas pessoas que vocês conhecem que também podem tirar proveito, né? Então, e você, né? Quando acontece alguma coisa com você, você costuma culpar outros? Essa é a tendência do ser humano. E até tem uma brincadeirinha que é feita, né? Por exemplo, quando se faz alguma comida, daí a gente pode dizer assim: olha, vocês gostaram da comida? Se tiver gostoso, fui eu que fiz, mas se não tiver gostoso, não fui eu não. E isso é uma brincadeirinha inocente, né? Só que o que é ruim? É quando essa característica da pessoa se reflete em outras áreas da vida, aí sim se torna prejudicial, né? O que acontecer com a pessoa, ela não assumir aquela responsabilidade pelo que faz, né? Mas sempre está apontando para o outro. E isso é muito ruim. Por quê? Porque se eu costumo fazer isso, né? De culpar outros, se eu faço isso, aquilo ali se torna um costume. Então a mente, ela vai entender que a solução para os meus problemas vai depender do outro, da outra pessoa e não de mim. É porque a mente, ela é educada segundo aquilo que a gente faz. Então ela vai entender isso. Então seria o mesmo que eu entregar os meus valores, meus alvos, minhas metas na mão de outra pessoa. E não é isso que a gente quer, né? Então existe uma frase muito empoderadora que é: se for para buscar culpados, busque a solução. Então a solução é que vai te trazer resultados, né? Você buscar isso. A Nádia Teles, tudo bem, Nádia? Seja muito bem-vinda. Gente, é uma alegria para mim ter vocês aí. E poder partilhar, né? Porque tem uma frase conhecida que eu gosto muito: eu ensino o que aprendo e aprendo o que ensino, né? Então, para mim, essa interação é muito boa, é um prazer para mim. Então, se for para buscar culpados, busque a solução. Por quê? De onde vem, né, esse costume de culpar outros? Isso aí pode vir lá da infância. Porque, por exemplo, às vezes o bebê ele cresce, né? E ali ele tem o papai, tem a mamãe, e ele é rodeado de carinho. Só que às vezes o pai tem que trabalhar, a mãe às vezes também trabalha fora. Aí o que acontece? A atenção ali para aquela criança é pouca. Então, um belo dia essa criança fica doente. Eu estou falando aqui de onde que vem
essa tendência de não ter a autorresponsabilidade. Então, um belo dia a criança fica doente. Aí o que acontece? Aí o papai pede licença lá de onde ele está, a mãe tira uma folga lá para cuidar daquela criança, porque ela precisa de uma atenção imediata. E dali a pouco, quando ela fica melhor, aí o que acontece? O pai volta a trabalhar, a mãe também volta a trabalhar. Aí o que vai passar na mente da criança? O que ela vai entender? Que ela só consegue receber atenção quando ela é coitadinha. É isso que a mente da criança vai entender. Então ali, porque quando ela estava doentinha ali, ela recebeu carinho, atenção, recebeu até mesmo coisas materiais. Né? Que mãe que nunca fez isso, gente? Eu mesmo já fiz isso. E quando isso se torna constante, a criança vai crescendo e vai entendendo isso. Oi, Jaque, bem-vinda. A Rafinha também, bem-vinda, Rafinha. Gente, a Rafinha é de mão cheia, viu? Uma maquiadora. Ela é um luxo. Eu sigo ela e vejo todas as dicas dela lá. Sigam ela também, Rafinha Makes. Ok? Então, vocês entenderam de onde que vem o coitadinho? Aí o que a criança aprende? Ela aprende que para se dar bem na vida, né, para receber carinho e atenção, ela precisa ser coitadinho. Aí essa criança cresce, vira um adolescente, vira um adulto, e aí vocês conseguem discernir aí o que pode acontecer num adulto? Talvez vocês já estejam imaginando aí, né? Aquela pessoa que vive... É um coitadinho da vida, né? Rafinha, você também. Eu amo o seu trabalho, o quanto me ajudou. Ô, Rafinha, para mim é um prazer. Então, a Rafinha está aqui, ela uma das minhas alunas, né? E então ela está dando um depoimento aqui, né? Que fez bem para ela, as sessões de coach. E minha meta é ajudar vocês a atingir a meta, a educação emocional, o equilíbrio emocional. Então, quando eu vejo depoimentos como esse, isso aí só vem reforçar, né, o valor da educação emocional, que eu considero um privilégio trabalhar com isso. Lá no finalzinho da live eu vou explicar como funciona as sessões, porque muita gente me pergunta e eu explicando aqui já fica até mais fácil, né, para todos entenderem. Mas então vocês conhecem quem aqui conhece aquela pessoa que é o coitadinho da vida, né? Gente, às vezes nem é intencional. A pessoa ela reclama. É o coitadinho, né? E a gente olha e fica cheio de dó, né, por aquela pessoa. A Rafinha dizendo, ela ajuda mesmo a atingir a meta e nossa mente se treina mesmo. Isso é um treinamento, gente, porque igual isso aqui que eu tô falando na live de hoje, sobre a autorresponsabilidade, isso é um treinamento, faz parte do treinamento. Lá nas sessões a gente aplica as 3 coisas para que consiga mudar as crenças que bloqueiam para atingir a sua meta, porque aqui tá sua meta, só que quando você vem aqui no meio do caminho tem algo bloqueando. Então, o que precisa para tirar esse bloqueio ali, gente? O que precisa? São 3 pontos, eu sempre explico isso. Conhecimento. Essa live de hoje está aplicando esse ponto aqui, a gente conhecer o que pode estar bloqueando eu atingir a minha meta. Às vezes a autorresponsabilidade, a falta dela, às vezes está interpondo no meu caminho a meta. A falta de eu assumir a responsabilidade pelos meus atos. Daí eu fico culpando outros, fico paralisada e não consigo ir. Né? Talvez eu possa estar, por exemplo, 99% certa e 1% errado. Mas se eu olho naquele 1% com a intenção de melhorar como lição, pronto, eu deslancho. Mas não, talvez eu vou focar naquilo que eu estou certa, aí eu vou preferir mais estar certa
do que ser feliz. Não é isso? Não é um bloqueio? É um bloqueio isso. Então a live de hoje, ela está atingindo o objetivo do conhecimento dos 3 pontos que é preciso para tirar essa crença limitante do caminho. Então um ponto é o conhecimento, outro ponto é repetição daquilo que eu sei. Vocês veem que eu sempre, às vezes repito coisas que eu já falei em outras lives, né? Mas é com o objetivo justamente daqui, ó, da repetição. Para reter lá no subconsciente. Porque aqui, eu estou falando, você está colocando aqui, né? No lobo frontal. Só que com a repetição, joga lá pro subconsciente. Aí é onde fica no piloto automático. Então, por isso que várias vezes eu repito, e isso está servindo para retenção. Quem que já não ouviu dizer a frase, a repetição é a mãe da retenção? Isso é a pura verdade. Então, ó, conhecimento, repetição e impacto emocional. Esse impacto emocional tem que causar um grande impacto no emocional, porque o negativo foi causado o impacto. Onde que é o negativo que foi causado o impacto? Nessa live que eu estou falando aqui da autorresponsabilidade. Às vezes lá a criança, quando ela recebeu aquele carinho, quando ela estava doente, aquela atenção, até coisas materiais, né? Então, aquilo ali foi um impacto emocional para ela, que ficou gravado. Aí ela cresce, vira um adulto que entende que para conseguir as coisas tem que ser o coitadinho. Foi assim que ele conseguiu antes. E os pais, na maior boa intenção, que realmente, né, é uma coisa boa, mas que se os pais fizerem somente nessa ocasião que o filho está doente, pronto, aí acabou, né? Aí qual seria, tipo, uma dica? Seria fazer não só nessa ocasião, né, mas quando a criança, qualquer ocasião, né, você é meu filho, né, eu vou te dar um carinho porque você é meu filho. Não precisa ter uma ocasião especial, uma doença especial, entendeu? É a todo momento. Ou escolhe um dia em que a criança está bem, né? Mas isso aí, enfim, isso aí os pais sabem como fazer isso. O ponto principal aqui é o impacto emocional que foi causado na criança para que ela se tornasse um adulto que acreditasse que para se dar bem na vida é preciso ser o coitadinho. Não foi um impacto emocional? Foi um impacto emocional. Então, somente outro impacto emocional positivo para poder substituir, colocar no lugar. Então, é o terceiro ponto para que se tire uma crença limitante do caminho. Ai, Raquel, mas como é que tira, como é que causa esse impacto emocional, né? Então, nas sessões, a Rafinha sabe, outros alunos meus sabem como que é feito ali dentro das sessões esse impacto emocional. É através de um relaxamento, né? Inclusive lá na minha bio tem a sessão de relaxamento. E tem uma coisa que não está na bio, mas é uma coisa que eu faço. Aliás, está na bio sim. Porque se você for lá na bio e clicar lá, está escrito sessão relaxante e desestressante. Então, lá dentro dessa sessão, inclui também a visualização. Esse é o impacto emocional, entende? Por exemplo, explicando numa ilustração, vocês vão entender melhor. Suponhamos que o trem está em alta velocidade. É uma locomotiva, ela está em alta velocidade. Então, isso seria a ansiedade que vocês têm hoje, né? Aquela ansiedade com crenças limitantes. Então, o que acontece? Você quer mudar o rumo, você quer atingir os seus alvos, mas para virar de repente essa locomotiva é impossível. Não tem como. Tem uma coisa que pode se fazer. Quem é meu aluno aí sabe, né? O que tem que fazer quando uma locomotiva está em alta velocidade? Não posso mudar o rumo de repente. Não posso brecar de repente. O que é preciso fazer então? Pensa um pouco aí. Locomotiva em alta velocidade. Eu quero ir para outro caminho. O que eu faço?
Se eu não posso virar de repente, não posso brecar de repente, então é desacelerar. É isso. Então, o impacto emocional envolve desacelerar, que é a sessão de relaxamento. E uma vez que desacelera, para, aí o que faz? Dá a partida de novo, só que dessa vez para o lado certo. Então, dá a partida, aí vai para o lado certo. Então, essa é a maneira correta. E o impacto emocional, ele entra justamente aí, nesse ponto, né? Nesse desaceleramento e nessa visualização. Esse é o impacto emocional. E muitos seguidores, eles conseguem modificar algumas coisas na vida só desses dois pontos aqui. Por ter o conhecimento, entender, né, como é falado aqui em lives como essa, da autorresponsabilidade. Só com o conhecimento e com a repetição, muitos já conseguem mudar alguma coisa, rumo àquele objetivo que quer. Então, está disponível, né, lá na bio, quem quiser conhecer um pouco melhor. Mas, como essa primeira parte aqui é o conhecimento, então nós estamos conhecendo melhor, né? A autorresponsabilidade, repetindo, é a capacidade de responsabilizarmos a nós mesmos por tudo que acontece em nossas vidas, né? E, por exemplo, a pessoa que sempre costuma culpar outros, é ruim, porque as pessoas não gostam de ficar perto dela, né? Porque ela só reclama. E porque ela acha que ela tem que ser o coitadinho, por isso ela reclama. Reclama da vida, reclama de outros. E o interessante é que a pessoa crítica, ela está criticando outros, isso pode acontecer até com você e comigo. Isso aqui é uma conscientização. Por exemplo, às vezes eu estou criticando outros sem ao menos eu ter feito aquilo que a pessoa fez. Mesmo que seja nem de maneira melhor e nem de pior. Às vezes eu nunca fiz. Suponhamos uma live, né? Ah, mas aquela live foi muito ruim. Ah, mas eu não gostei daquela live, não. Mas você já fez alguma live? Sabe como é feita uma live? Sabe, porque o crítico, por exemplo, do filme, né? Tem os críticos lá do cinema. Ele fala o que ele acha do filme e tudo, mas ele nunca fez um filme na vida. Incrível isso, né? Então, geralmente, a pessoa que está criticando de você, geralmente, ela nunca, nem mesmo tentou fazer aquilo que você fez. Então, na verdade, a pessoa devia estar te elogiando, né, Rafinha? Verdade, isso mesmo, Raquel. Na verdade, a pessoa deveria estar elogiando a coragem que você teve para poder realizar aquilo ali. Mas quando a pessoa ela reclama demais, o que acontece? Muitas vezes ela tem justamente a autorresponsabilidade. Ela falta, né? Ela tem a falta de autorresponsabilidade. A Rafinha está dizendo, critica, mas nunca passou por aquela situação. Justamente, nunca passou, ela não sabe. Mas aí qual que é o fundamento, né? Lá no fundo da pessoa que está criticando? Falta de autorresponsabilidade, né? Não assumir a responsabilidade daquilo que faz, né? Porque se ela está criticando o outro, nunca fez, é porque ela não faz justamente porque ela não quer ter aquela responsabilidade de fazer. Que é uma situação até interessante, que eu já falei em outra live, até mesmo para fazer uma live, muitas vezes a pessoa às vezes convida outros para ajudar a fazer a live. Por quê? Porque ela pensa assim, se der errado, se der ruim,
Aí eu não levo a culpa sozinho, né? E tem outra pessoa para poder não deixar eu passar vergonha sozinho, né? Você vira até onde vai a falta de autorresponsabilidade? Isso não quer dizer que todo mundo que é convidado é esse motivo, né? Mesmo porque a semana passada eu tive uma convidada aqui e não era esse o motivo, né? De falta de autorresponsabilidade. É porque eu queria realmente que ela trouxesse a experiência dela como empresária. Mas no comecinho lá das lives que eu fiz, aconteceu isso. Se vocês forem lá olhar no IGTV, vocês vão ver muitas lives ali com duplas. E eu sentia isso, né? Que eu precisava de uma outra pessoa, porque eu não queria me responsabilizar por aquilo que eu fizesse na minha live. Aí depois eu fui aprendendo, né? Isso, com o tempo. Então é uma boa dica, né? Analisar, refletir. Será que está faltando autorresponsabilidade em mim? Né? E não é para trazer culpa também, viu, gente? É para construção, né? Edificante. É para isso. Né? Para buscar soluções. Não é o caso de quem fez ou por que fez, mas como resolver, né? Porque às vezes está querendo achar culpado. Ah, é por causa do meu chefe, é por causa do professor, por causa dos meus pais, eu não consegui fazer isso. Então não é quem fez ou por que fez, mas mudar essa expressão. Como eu posso resolver? Independente de quem fez, de quem que deveria levar a culpa. Mas é olhar para frente, né? Como eu resolvo isso? Porque, por exemplo, só fazendo uma ilustração, duas pessoas que trabalharam o dia todo. Como é que eu posso identificar se eu sou ou não autorresponsável? Duas pessoas trabalham o dia todo e chegam em casa. Então, uma reclama do transporte, reclama do chefe, reclama daquele que trabalhou lá junto com ele. Tudo tá ruim. Chega em casa, reclama, né? A mesma pessoa que foi trabalhar o dia inteiro, às vezes volta com outro resultado. E às vezes trabalhou no mesmo lugar, gente. Olha o detalhe. A Rafinha dizendo, isso mesmo, eu hoje foco em solução em vez do problema. Então, aí suponhamos essa segunda pessoa volta do mesmo local de trabalho. E ela focando em solução em vez do problema, o que ela vai fazer? Ela vai focar no que deu certo, né? Aí ela vai ver o que deu certo para ela naquele dia. Por quê? Porque se não deu certo, ela vai assumir. Não, eu deixei de fazer tal coisa. Mas quando ela assume que eu deixei de fazer tal coisa, ela já está procurando a solução. Porque se ela assume, ela vai saber onde errou e vai saber onde está a solução. Ao contrário daquela que só reclama, que só culpa outros. Então, se ela está culpando outros, ela não acha que ela precisa mudar. E eu pergunto para você, essa pessoa vai mudar? Ela vai chegar aonde ela quer? Não vai. Sinto te dizer, mas não vai. E quando eu sei que uma pessoa tem inteligência emocional? É quando ela acredita que para crescer ela depende dela mesma. Ela não vai esperar do outro. Ela nem vai olhar para o outro para culpar ele. E aquelas coisas que o outro fizer nem vai incomodar ela. Como é que eu sei se eu estou agindo com inteligência emocional? O Seba JW, tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que eu sei se eu estou tendo inteligência emocional? É se aquilo que a pessoa fizer de ruim para mim, eu não tenho aqui aquilo que a pessoa fez de ruim ter guardado aqui comigo. E como é que eu sei se eu estou guardando ou não aquele rancor? Como é que eu sei? É quando aquilo não me incomoda.
Isso é verdade, a Rafinha está falando. Frases teocráticas, bem-vindo também. Então é quando aquela coisa que a pessoa fez comigo, é quando aquilo não me incomoda. Isso é ter inteligência emocional. E como é que eu sei que aquilo lá não está me incomodando? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre dou o exemplo da caneca. Gente, essa caneca está aqui do meu lado, ó. E eu só prestei atenção na caneca e peguei nela porque eu fui fazer a ilustração para vocês. Porque até esse momento ela estava aqui, nesse mesmo lugar aqui do meu lado, e eu não estava prestando atenção nela. Ela não estava me incomodando, a caneca. Não estava me incomodando. Agora, se ela estivesse aqui do meu lado e eu ficasse prestando atenção nela, estou fazendo live, estou prestando atenção nela, então ela está me incomodando. Então, como é que eu posso dizer que eu tenho inteligência emocional? Se aquilo que a pessoa... Suponhamos que essa aqui, essa caneca, seja o que a pessoa fez de ruim para mim. E me acompanhar aqui, ó. Eu não faço nada, gente. Se eu preciso de foco na meta, eu fico olhando para a caneca, como é que eu vou atingir aquele meu alvo? Gente, tira essa crença limitante aí. Deslancha. Bora, vamos fazer igual a Rafinha, né? Focar não no problema, mas na solução. Porque quando você foca no problema, o problema cresce e a solução diminui. O contrário também é verdade. Você foca na solução, a solução cresce e o problema diminui. Então a escolha é sua. Só tem 2 tipos de pensamentos, os limitantes e os pensamentos empoderadores. Então a escolha é sua. É verdade, né? Frases teocráticas. É isso, gente. É simples. Só que é tão simples, que se torna desafiador justamente por ser simples. Né? Porque é tão simples que às vezes a gente fala, mas não deve ser isso que está me bloqueando, não. Então é reflexão. A frase teocráticos aqui está dizendo que vira uma bola de neve. Sim, ó, essa questão da bola de neve é muito interessante. Ela está envolvida numa frase que eu gosto até que anota. As frases mais importantes eu gosto que anota porque são frases que vão... Você pode levar essas frases para a vida. A frase é: o que você foca, expande. Em outras palavras, o que você foca vai virar uma bola de neve. Por que a bola de neve? Porque ela começa pequenininha lá na montanha. Mas aí ela vai rolando assim na montanha, ela vai aumentando a quantidade dela. Daí ela chega lá embaixo, ela já está uma bola grandona. Né, Gabriel? Bem-vindo. Gente, quem que quer ter essa bola de neve, né? Entre você e sua meta. Ninguém quer ter essa bola de neve, não. Mas para isso, entender que o que foca expande. O que foca? O que você está focando agora? Eu acabei de falar da caneca. Se eu foco na caneca, a minha atenção nela vai aumentar e a minha atenção na live vai diminuir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a caneca e focar na live inteira, no agora, aqui e agora. A Rafinha falou que essa eu decorei. Isso, porque quando a gente decora, aí a gente vai prestar mais atenção em que está focando. Eu costumo, até lá nas sessões, eu costumo fazer essa ilustração, que ela é bem facinha de gravar. O que foca expande. Quem aqui já conhece, já ouviu falar ou já pegou uma lupa e foi lá no sol e colocou um papel e colocou a lupa entre os raios do sol e o papel, mirando ali no papel. Será que alguém já fez isso e sabe falar o que acontece? Quando os raios do sol penetram-se na lupa, né, naquela lente de aumento, então os raios do sol projetam ali na lente
e projeta no papel, naquele papel branquinho de preferência, só para ficar bem melhor. Vocês sabem o que acontece com o papel? Queima! Olha lá, ó, a Carla Lima matou a charada aí, ó. Queima! Quem não fez, quiser fazer para confirmar, mas a Carla Lima ali já confirmou. Queima o papel. Incrível isso, né? Então é bom fazer ilustrações, são os recursos visuais. Olha lá, ó, frases teocráticas. Ele queima o papel. Tá vendo? Não é uma pessoa só que tá falando. É mais de uma pessoa. Então já é uma coisa que acontece mesmo. Olha lá, a Rafinha falou que queima mesmo. Até se vocês digitar lá no YouTube, digitar alguma coisa assim, da lupa no papel lá, e vai aparecer. Eu já tive essa curiosidade de ver lá a pessoa fazendo isso e acontecendo ali. Mas por que nós estamos falando isso? Porque essa ilustração, ela ilustra perfeitamente a frase que eu falei para vocês gravar. O que você foca, expande. Por quê? Porque focou os raios do sol na lupa, focou no papel e expandiu em forma de fogo. Queimou. Por quê? Porque o que focou, expandiu. Agora, digamos que esses raios do sol sejam coisas negativas, pensamentos negativos, e reclama. Aí vai focar ali, vai expandir em quê, gente? Se eu penso só negativo, vai expandir em quê? Ansiedade, tristeza, agonia, angústia. Vai expandir tudo que é ruim. Tudo aquilo que as coisas negativas projetaram. Coisas ruins. Se eu foco no problema, o que a mente entende? Problema. Ah, ela está querendo problema. Aí pronto. Mais problema a pessoa tem para resolver. Porque ela está focando no problema. Porque o que a gente foca, a mente vai buscar. E a mente não entende o não. Se eu falo assim, eu não quero problema, ela não vai entender essa expressão não. Ela anula. Então o que fica? Eu quero problema. Porque a palavra problema é que a mente vai entender. Então ela vai entender que ela tem que buscar problema. Buscar. Expande. Mas o contrário também é verdade. Por isso que a gente tem que usar a nosso favor. A gente tem que usar, você tem que usar a seu favor. Porque isso é muito poderoso, gente. Se você sabe fazer para o lado negativo, então você sabe fazer. É fácil, você já faz. Só que você faz de um modo... Oi, Rafa, a live tá ótima. Obrigada, Raquel. E tá ótimo também estar aqui com vocês. Gente, presta atenção numa coisa. Talvez você está fazendo... Agora você soube disso, né? Que você está fazendo para o lado contrário, negativo. Você está focando no negativo. Tá de uma forma que você está fazendo sem saber. Você não sabia que estava fazendo, agora você sabe. Então, se você estava fazendo de um modo sem querer, que não sabia, mas já estava fazendo, então agora que você sabe, então faça. Faça, mas para o lado certo. Faça de uma forma deliberada, sabendo. E como que eu vou fazer? Foca nas coisas positivas. Teve um dia desafiador, mas o que você fez que deu certo? O que você fez que você teve satisfação? Ah, eu não tive nenhuma satisfação no meu dia. Não mesmo. Para um pouquinho. Pensa. Porque essa negatividade sua, ela está tão grande que você nem está enxergando o que teve de bom. Eu duvido que você não tenha tido nada de bom. Alguma coisa teve de bom, nem que for abrir o olho para viver. Nem que for sentir o calor do sol.
Nem que for tomar uma água. Se você focar nessas coisas, por mais simples que sejam da vida, é como os raios do sol que bate na lupa, dessa vez do modo positivo. O que vai expandir, gente? Se eu tive aquela gratidão profunda pela água, pelo sol, pela chuva, o que vai me expandir então, se eu focar naquilo ali? Expande em forma de alegria, de satisfação. Não é à toa, né, que a gratidão é tida como uma das coisas mais poderosas para trazer felicidade. Mas é claro, porque se você tem gratidão é porque você está focando naquelas coisas positivas. Não é frases teocráticas, vai expandir. A gratidão vai expandir. Todo dia temos algo de bom, sim. É só parar e refletir. Né? Eu, por exemplo, na hora que eu for deitar e for refletir no meu dia, eu vou agradecer por essa live aqui, ó, que eu pude interagir com minhas amigas, meus amigos. Isso aqui para mim é motivo de gratidão. Aí o que vai expandir na minha vida, gente? Já está expandindo já. Eu já estou com vontade de fazer a outra live da semana que vem. Porque isso me trouxe satisfação, alegria. É isso que vocês podem ter também. Por que a gente tem que ter leitura regular? Por quê? Para expandir, gente. Gratidão pela live. Todo dia eu pratico a gratidão. Inclusive, a Rafinha tá ali, eu quero falar uma coisa que ela faz, pedindo a permissão dela, né? Uma forma de gratidão que ela faz, a Rosângela fazendo tchauzinho. Uma coisa que a Rafinha faz, que é muito, muito bom, né? Expande em alegria, é ela cantar. Outro dia eu vi no stories dela, no status, né? Que ela estava cantando karaokê, gente. Isso aí é maravilhoso. Isso aí é uma forma de expressar gratidão. Né? Às vezes a pessoa nem tá muito feliz assim, mas vai lá, faz um karaokê. Então isso aí traz muita gratidão. Aí, onde que entra na frase? O que foca, expande. Ela está focando em coisas que tá trazendo alegria para ela. E eu pergunto para você, o que vai expandir nela? A Rafinha, de nada. Sei que gosta, nem todo mundo está disposto a mudar a mente. Ah, é porque enviou, né? Muito bem. Raquel, é até legal fazer um pontinho de gratidão para escrever cada dia e colocar no papel e no fim da semana ler junto com a família. Ah lá, ó. Frases teocráticas também canta. Ah lá, ó, não é à toa. Ó, eu não conheço pessoalmente frases teocráticas. Então vocês que tá aí, né, que se conhecem, confirma comigo. Frase teocrática. Ela é uma pessoa feliz. No meu ver. Só de eu ver que ela tem um exercício ali de fazer gratidão, colocar no papel, no fim da semana ler junto com a família, e ainda a Rafinha fala que também canta, pronto. Já estou enxergando ali o que ela está focando e já sei o que vai expandir ali. E isso é maravilhoso, né? Expandir ali as pessoas que estão no redor. Não é à toa que as pessoas gostam de ficar perto de pessoas que expandem a alegria. Rustam 999. Fez tchauzinho, né? Ezo Moura entrou, meu cunhado. Olha lá, a Rafinha falando que ela é sim feliz. Por quê? Eu nem conheço pessoalmente, mas pelo que eu vi dela, os exercícios que ela faz de gratidão. Gente, onde que está a gratidão relacionada com a autorresponsabilidade? Porque o nosso assunto é de autorresponsabilidade. Então, a autorresponsabilidade, eu assumi ser responsável pelos meus atos, sejam negativos, sejam positivos. Então, isso me traz alegria. Por quê? Porque eu vou tirar crenças limitantes.
da minha vida para poder atingir meus alvos. Isso não traz gratidão? Por isso que surgiu o assunto da gratidão, né? Porque o que eu foco expande. Se eu foco não no problema, mas na solução, e assumo, me responsabilizo pelos meus atos, porque nesse momento que eu responsabilizo, eu consigo enxergar onde que eu errei e consigo modificar isso, gente, isso aí é tirar a crença limitante do caminho. E isso gera gratidão, e gratidão, por sua vez, a gente foca, né, nessas coisas, e o que eu foco expande. Isso é maravilhoso, gente. Ah lá, ó. A Adriana Paula tá fazendo até uma pergunta interessante. Deixa eu só olhar a hora aqui para não ficar muito grande a live, né? Eu só quero responder aqui, por último, o que a Adriana Paula perguntou. Ela perguntou assim: e quando colocam as responsabilidades na gente? Anota outra frase aí. Essa é para você anotar. Essa você vai levar para a vida. Não acontece nada sem que eu permita. Essa frase é forte, né? Repetindo. Não acontece nada sem que eu permita. Então, vou te responder, Adriana. Quando colocam as responsabilidades na gente, então, a autorresponsabilidade envolve, tipo, se for comigo, né? E se outros colocam responsabilidade em mim? Então, a autorresponsabilidade vai me fazer enxergar que eu sou responsável por aquela pessoa estar colocando a responsabilidade em mim e eu ter aceitado isso. Isso é ter responsabilidade. Por isso que eu gosto que vocês fazem perguntas, gente. Porque quando vocês fazem as perguntas, dá pra gente aplicar no dia a dia. Porque aqui a gente tá procurando coisas do dia a dia. Né, Fabita? Vibe. Seja bem-vinda. Então é isso, né? No finzinho da live podemos colocar uma coisa do dia a dia, ó. Então, se as pessoas estão colocando responsabilidade em mim, então eu tenho que assumir isso. A autorresponsabilidade faz com que eu me responsabilize por esses atos. Eu estou aceitando isso. Não é a pessoa que é ruim, que é folgada, não. Eu estou aceitando isso. Quando eu reconheço isso, aí sim, eu posso refletir. Então, o que eu posso fazer? Agir diferente para ter resultados diferentes. Ah lá, Rafinha gostou da frase. Não acontece nada sem que eu permita. Isso. Porque se eu reconheço isso, aí eu vou ver. Até eu me lembro, quem tiver a memória boa aqui também vai lembrar encenações que a gente teve. Ah lá, ainda dá tempo de mudar? Dá, eu vou dar essa última dica aqui. Alguns aqui talvez possam lembrar de encenações que a gente teve em eventos, né? Que mostrou isso. Mostrou duas cenas. Mostrou uma cena que traz peso pra gente e mostrou a cena que traz leveza. Então, nessa que traz peso, o que ah lá, ó, a Adriana mesmo falou, porque pesa muito. Então, nessa primeira cena, apareceu uma pessoa, né? E ela conversava com um, conversava com outro, e cada uma que conversava marcava algum compromisso. Ah, você faz isso assim, assim, vamos fazer isso assim, assim? Elas, vamos, tal, porque sabe essas pessoas, geralmente, é o que eu falo, gente, eu não conheço a Adriana aqui, ó, pessoalmente, mas ela já dá a entender que ela é uma pessoa muito prestativa. Se eu estiver errada, você me corrige, Adriana. Mas já dá a entender que ela é uma pessoa amorosa, prestativa, dá a entender. Então, nessa encenação que foi feita nesse evento, ela aceitava o compromisso com uma e a outra pessoa convidava ou pedia para ela fazer algo, ela aceitava. É a pessoa típica da pessoa que não consegue falar não. Aí o que acontece no final do dia? Imagina a pedra nas costas dessa pessoa, né?
Ah lá, tá certo. A Adriana falou, mas é típico, gente. É típico. Mas tem uma frase muito importante também, se quiser anotar também. Não deixe que suas qualidades se tornem fraquezas. Não deixe que suas qualidades se tornem fraquezas. Ah lá, acabou com a autoestima. É o que eu estava falando no final do dia. O que acontece com essa pessoa? Acaba com a autoestima. Primeiro que ela não conseguiu fazer o que ela prometeu fazer, porque ela queria realmente ter feito. E outra que ela, naquela falta de equilíbrio dela, ela começa a se culpar. Então não basta já ela ter acontecido, né, as pessoas terem ficado chateadas com ela, ainda ela mesma se culpa, ela fica chateada com ela mesma. Aí ela perguntou agora mesmo, mas dá tempo de mudar? Sim. Então lá na outra encenação, né, da cena certa, então vamos dar mais uma chance para ela, né? Então na nova chance que ela teve, o que ela fez? A dica, aqui vai a dica. Ela conversava, fez a mesma cena. Só que aí cada pessoa que ela conversava e pedia alguma coisa para ela, tal, ela dizia: "Posso responder depois?" A lá, Rafinha Max. Anotado no meu caderno emocional. Então, anote isso aí, ó, respostas pensadas, né? Ao contrário de respostas impensadas. São as respostas pensadas. A Carla Lima, eu não consigo dizer não. Então, justamente, ó, essa dica agora, você não precisa dizer não na hora. Então, lá na encenação, no evento, cada pessoa que ela encontrava, pedia alguma coisa para ela, oh, que legal, posso responder depois? Ou vou pensar, vou dar uma olhadinha na agenda, eu vou dar uma olhadinha nos meus compromissos. Posso responder depois? Gente, é incrível isso. Meu marido fala que a minha maior qualidade se torna também meu pior defeito por dizer não. Já está na hora de parar com isso, né, Carla Lina? Aliás, é uma escolha sua, porque se você escolher ficar desse jeito, não tem problema nenhum. A escolha é sua também. Mas se você escolhe fazer diferente para ter resultados diferentes, resultado de leveza, sem ao menos magoar, né, as pessoas, porque você responder depois, você não vai estar magoando as pessoas. Você tem medo de dizer não? Então não diga não. Mas não diga sim também. Fala que vai responder depois. Igual a Rafinha escreveu ali, não deixe que suas qualidades se tornem fraquezas. Aí as suas qualidades vão continuar sendo qualidades. E você, juntando aquela outra frase, não acontece nada sem que você permita, então você, na verdade, não vai estar permitindo essa pedra nas suas costas, baixa autoestima no final do dia. Carlinha é muito generosa. Claro que ela é generosa. Porque a pessoa, para não saber dizer não, é uma pessoa generosa. Mas ela dizer, vou responder depois, ela não vai deixar de ser generosa. Será que ela vai estar deixando de ser generosa se ela falar, vou responder depois? Será que ela vai estar deixando de ser generosa? Ou será que ela vai estar mostrando inteligência emocional? Então é questão de ressignificar. Isso significa ressignificar. Muitas pessoas me perguntam, o que é ressignificar? Como é que é feito isso? É transformar frases. Tá certo que precisa do impacto emocional, como foi dito, quem entrou agora não soube, né? É sobre o impacto emocional que é preciso também, para mudar a crença limitante. Mas aí já é um grande passo você mudar a frase. Já está no caminho certo, gente. Ah lá, a Rafinha falou. Viu, Carla? Que não vai deixar de ser generosa. Pelo contrário, é uma dica poderosa. Imagina você no final do dia, realmente pensar direitinho em cada resposta, retornar para a pessoa. Uma coisa que aconteceu comigo hoje, um pouquinho antes da live.
tem uma pessoa, até ela tá aqui na live, ó. Ela me perguntou como que funciona as sessões de coach. Olá, português é sua língua? Sim, português. Ao alcance da live. Então ela me perguntou como funciona o coach. E eu doidinha para responder para ela. Mas estava pertinho de começar a live. É que eu fico com medo da pessoa ficar magoada, mas gostei da dica, Raquel. Então, olha o exemplo que eu passei, Carla. Pouquinho antes da live, e eu ainda pensei, falei assim, gente, eu deixar de responder para ela, porque, olha, minha alegria é poder ajudar as pessoas. Olha lá, Maria Berto Oficial. Não, Bertolacini. Maria Bertolacini, é difícil dizer não. Pois é. E eu tava com essa dificuldade, né? Porque ela ligou, eu querendo ajudar ela, porque ela me perguntou sobre educação emocional, que eu amo, que até o objetivo justamente de eu fazer a live é para isso, ajudar as pessoas no sentido emocional. Ela tava perguntando das sessões de coach. E eu fiquei igual a que a Carla falou, vou ficar com medo dela ficar magoada, porque eu simplesmente não consegui responder para ela. Porque eu fiz o trabalho voluntário, depois teve o almoço, fui preparar as coisas da live. Perto da live, falei, e agora? Ela vai achar. Aí passa 1000 coisas na cabeça da gente, né? Ah, ela vai ficar magoada, ela vai achar que eu não estou dando bola para ela não vai mais querer ter contato comigo porque eu demorei para responder. Vem 1000 coisas na cabeça da gente. Aí o que eu fiz? Mandei um áudio para ela, né? Me responsabilizei pelos meus atos, que é justamente o assunto que eu ia falar. Ah lá, por dizer não, a gente se sente insensível e egoísta, né? E eu acredito que quando você diz não, você é modesto e sabe seus limites. As pessoas notam nossa sensatez. Mas a Rafinha está dizendo isso porque ela passou pelo processo, né? De educação emocional nas sessões de coach. Porque a Adriana falou que a gente se sente insensível e egoísta. Então, justamente para reverter esse sentimento, por isso que precisa do impacto emocional, Adriana. Para reverter, porque será que é insensível mesmo e egoísta se você disser não? Ou será que é como a Rafinha disse, que você é modesto por reconhecer seus limites? Olha que interessante, gente. Verdade, Raquel, verdade. Hello. Saludos desde México. Não fala português, só fala espanhol, sou testemunha de Jeová. Ô, Henry, GRJW, um prazer ter você aqui. Então é isso, gente. Então é isso. A gente conseguir reverter, transformar aquela frase em frase positiva. Certo? Então faz toda a diferença. Eu estava contando a experiência. Eu voltei aqui para ver o que eu estava falando. Aí eu mandei um áudio, né, para essa pessoa querida, né, que estava aqui na live. Não sei se ela ainda está, se ela tiver, ela vai saber do que eu estou falando. Aí eu mandei um áudio para ela, que faz parte da autorresponsabilidade. Porque antes, né, de eu estar nessa área, talvez eu ia ficar naquele sentimento. Talvez eu ia até perder um compromisso para poder dar atenção para ela, ou às vezes ia para o meu compromisso e não ia dar atenção para ela de jeito nenhum naquela confusão emocional. Mas aí o que eu fiz? Ciente da autorresponsabilidade, que eu aprendi e que vocês também podem aprender, ciente disso, o que eu fiz? Mandei um áudio para ela. Daí eu mandei um áudio para ela falei assim, olha, eu vou... Áudio não, acho que eu até escrevi. Ah lá, ela tá ali, ó. Eu escrevi, falei assim, ó, eu vou entrar na live agora e depois a gente conversa. Inclusive, vai lá na live, que eu vou explicar mais ou menos lá como é que funciona a sessão de coach. Pronto, autorresponsabilidade. Eu assumi que eu tinha aquela responsabilidade de falar com ela, falei brevemente, como se diz, é igual a dica, né? Posso responder depois? Pronto, não deixei ela sem falar e também não falei tudo que eu tinha que falar, simplesmente usei de equilíbrio emocional.
Gente, eu amo poder explicar isso aqui para vocês, porque isso aqui ajuda a mim mesma também. Então depois eu vou explicar melhor, né? Dizer não é difícil porque as pessoas não entendem o porquê do não. As pessoas não entendem o porquê do não, ou a gente se preocupa demais se as pessoas vão me entender ou não. Aí está incluso o medo da crítica, a necessidade que a pessoa te entenda. Porque se você usar a dica, né, posso responder depois, se a pessoa entender ou não entender, aquilo ali não vai afetar. É a mesma coisa da caneca que eu falei agora mesmo, né? Essa caneca só vai me afetar se eu der atenção para ela. Até agora ela estava de lá, eu não estava dando atenção para ela. Então, será que eu vou focar se a pessoa vai me entender ou não? Então, aí que eu te pergunto, onde está o seu foco? Se o seu foco estiver naquilo que você possa dizer para ela, né? Posso pensar e te responder depois? Aí você focar no seu objetivo, que é o que você vai fazer. Então, aquilo, se ela entendeu ou não, não vai te incomodar. Entendeu? Então, por que não vai incomodar? Porque você direcionou o seu foco, focou na solução e não no problema, né? Porque quando fala assim, se as pessoas não... É porque elas não entendem o porquê do não. Mas é porque talvez seu foco está nisso. Será que ela vai entender? Será que ela não vai entender? Olha onde que está o foco. Por isso que cada coisa que a gente analisar, pensar, a gente pensar, onde que está o meu foco? Está no meu objetivo? Mas quando você já acostumou as pessoas a sempre dizer sim, é um pouco mais difícil. Eu fui no psicólogo, ele disse, aprenda a dizer não. Então, mas aí, os 3 pontos, né, para ressignificação. Vou só repetir aqui mais no final, gente, e convido vocês a estar na próxima live, que vai ser um tema muito legal também, ok? A gente continua a conversa. Só vou concluir aqui, aprender a dizer não. Eu estou aprendendo isso, Raquel, o que a pessoa vai pensar, por isso vejo o que vai melhor, né? Melhorar. Tá. Mais ou menos isso, né, Paula? Eu não entendi bem a frase, mas eu entendi que é com uma boa intenção, né? Ok. Então, concluindo a live, vamos falar os 3 pontos, como que eu aprendo a dizer não. 3 pontos, conhecimento, que faz parte dessa live do autorresponsabilidade. Tem outras lá no IGTV que fala sobre mais conhecimento também, sobre educação emocional. Repetição, está sempre repetindo para que entre no piloto automático. Igual hoje, teve a dica, posso pensar depois? Repete. Repete isso, faz igual a Rafinha, escreva, põe lá, põe na capa do celular, porque isso é repetição. Sua mente vai olhando, posso pensar e responder depois? Isso é repetição. E o impacto emocional, que é o gatilho que você vai fazer, tipo uma visualização, você falando isso para a pessoa, isso é impacto emocional. Você se vê... fazer uma programação mental de como que vai ser. Às vezes você nem sabe quem que vai te pedir ou como vai pedir, mas já faz uma visualização antecipada. Se alguém for me pedir, posso responder depois? Treine, treine, treine. É isso. Eu era assim antes, mas eu estou conseguindo dizer não e dou solução para ela resolver sem eu. Aí, é simples, gente. Consegue sim. Gente, tudo de bom. Fiquem com Deus. E as sessões, né, que me perguntaram aí como que funciona, são 10 sessões, uma vez na semana, né, de duração de 1 hora e 1h30 cada uma. E, aliás, eu já estou com a agenda cheia, vai liberar, se não me engano, em março, vai liberar a vaga. Tem uma vaga que está mais perto de ser liberada, eu vou confirmar, porque ela já estava reservada, eu vou confirmar se realmente é para... a pessoa já vai ficar com a vaga mesmo, né? Mas mesmo assim é bom ficar na fila de espera, porque ali quando uma vaga ela é aberta e já vem preencher a vaga, porque eu tenho poucas vagas justamente por causa do trabalho voluntário,
Mas, então fiquem na fila de espera sim, não deixa para depois não, tá bom? Então fiquem com Deus. Aqui tá, obrigado Raquel, é um treino, isso fica mais forte. Obrigado, vale a pena. Então tchau, fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.